Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Desafiadoras, né? Tranquilo, tranquilo. Vamos falar sobre isso. Aliás, tem muita gente já falando sobre isso. A gente vai começar a receber o pessoal. Natália, Kátia, o pessoal entrando aqui, ó, Daniel, Emerson, legal demais. Ó, o Ricardo, peraí que eu já vou chamar ele aqui para liberar. Deixa eu aqui, ó. Ricardo, Patrícia, Caroline, Emerson, Gabriel, muita gente chegando. Gente, vamos chamar outros parceiros aqui, afinal, não é fácil conseguir a agenda aí do doutor Ricardo Bassaglia. Que é isso. E aí, Thiago, tudo certo, cara? Tudo jóia, tudo jóia. Chamando o pessoal aqui, pedindo para o pessoal compartilhar, chamar outras pessoas. Afinal, a gente está fazendo essa sequência de lives aí, né? Que a gente está falando que vamos passar por essa juntos, é um movimento que a gente está fazendo. Tanta gente está fazendo movimentos legais. Eu acho que cada um cabe aí ao seu grupo, né? De parceiros, de amigos, ao seu nicho, já que a gente fala, né? Com o pessoal de vendas, trazer essas informações, buscar a gente utilizando aí das nossas redes de contato para trazer pessoas qualificadas, para dar uma luz, discutir, colocar em cima da mesa, enfim, trazer boas práticas, algo que possa, nesse momento, ajudar e contrabalancear, às vezes, tantas notícias ruins, grande parte delas, às vezes, né, com um cunho muito forte de sensacionalismo, né, até por ser mais fácil de utilizar para vender essas ideias. E a gente está trazendo o contrário disso, a gente está trazendo boas informações em horários diferentes, né? Porque hoje o pessoal está muito 7, 8 da noite, esse hábito tem 500 pessoas para lá e às vezes você quer assistir uma outra e não consegue. Então a gente está trazendo horários diferentes, como esse daqui, tirando o almoço do Bassaglia, para conversar aqui com o pessoal. Bassaglia, primeiro, muito obrigado mais uma vez por você topar com a gente, bater um papo, dividir o seu tempo aqui, para a gente falar desse grande desafio. Então, primeiro, eu queria agradecer. Eu que agradeço, Thiago, o convite. Poxa, você sabe que tem alguns amigos que eles não pedem, eles mandam, né? Quando você mandou o convite da live, eu falei, olha, só fala o dia, a hora e me avisa de quem que eu tenho que falar bem ou mal, que a gente está junto nessa. Legal demais, Rica. Obrigado mais uma vez. Para quem não conhece o Ricardo, diretor da Michael Page aqui no Brasil. O cara tem além de ter uma experiência, muito know-how realmente de conhecimento, de boas práticas. É um cara que vem transformando esse conteúdo de liderança, primeiro pela praticidade e segundo pela consistência, provocação, a parte de perguntas. Quem não conhece o Ricardo Bassaglia vai ter certeza começar a seguir agora. As perguntas que ele responde muito pontual, de forma muito prática, né? Ponderado sempre, algo bastante raro hoje para o Instagram, e por isso que tem esse crescimento. Acho que o Ricardo Bassaglia hoje, se a gente imaginar que organicamente ele deve ser um dos caras que mais cresce no Brasil, de um assunto que é tão desafiador, né? Que é essa parte da liderança, e nesse momento, mais desafiador ainda, afinal a gente está falando com pessoas desde a liderança, né? Desde o proprietário da empresa ao pessoal de chão de fábrica. Essas pessoas estão com desafios muito grandes agora, porque a gente está passando não só um desafio econômico, mas social, de mudança de pensamento, e ainda um pouco nebuloso sobre quando isso vai realmente acabar e de que maneira vai acabar. Então, muita gente acaba ficando com mais medo que o normal, e isso interfere diretamente na produção, mas, primeira coisa, interfere nas pessoas. E aí eu chamei o Bassaglia para conversar sobre esse papel de quem muitas vezes é a referência das pessoas dentro da empresa. Bassaglia, eu queria começar com uma primeira pergunta com você. O que você está vendo hoje, além, obviamente, desse cenário nebuloso que fiz um pouco do resumo, de maior desafio em relação a líderes com liderados? Acho que o primeiro ponto, Thiago, eu concordo totalmente contigo. Eu sou um otimista por natureza e eu acredito que uma situação como essa que a gente passa, eu particularmente acredito que vai fazer com que as empresas saiam melhores, os profissionais saiam melhores e principalmente as pessoas saem melhores dessa história. Eu acho que quando tudo vai bem, é onde normalmente as pessoas não se preocupam em se desenvolver, é onde normalmente as pessoas acreditam que estão prontas, e a hora que vem numa situação como essa, ela faz todo mundo repensar. Então, esse para mim é o primeiro ponto do meu otimismo. E segundo, né, quando a gente, aquele velho ditado, mar calmo não forma bom marinheiro. Então eu acho que aí vai estar um grande desafio de todo mundo de entender qual é o contexto e a partir daí se posicionar.
E quem tem um papel de liderança aí, seja direto ou indireto, gente, se alguém ouvir um papai aí no fundo, gente, não é, o desafio do home office nesse momento aí é também lidar com as crianças. E eu tenho um que vale por 3 aí na quantidade de energia. E o líder, né, seja numa gestão direta ou indireta, é aonde efetivamente você separa as crianças dos adultos. Porque no momento onde não falta informação desencontrada, não falta incerteza, você direcionar um time é fundamental. Então, talvez, assim, o grande ponto, até a estrutura da Page pediu para que eu gravasse um vídeo com dicas para os líderes nesse momento. Eu vou ver se eu consigo gravar hoje, depois para colocar no IGTV. Só vou esperar o Felipe dormir e vou tentar gravar um vídeo aqui. Mas talvez até antecipando, eu fiz aqui algumas estruturas aqui do que eu recomendo as pessoas fazerem nesse momento. Acho que vale compartilhar aí para quem está na live. E aí o que eu tentaria estruturar, né, talvez em partes, é a gente entender primeiro qual que é o papel do líder perante sociedade, empresa e orientação das pessoas. Então, acho que o primeiro deles, assim, antes de pensar em qualquer plano que você deve fazer ou não, que ideia você vai ter, quais são as orientações do governo, quais são as orientações da cidade que você mora, quais são as orientações dos órgãos de saúde, porque a partir daí você começa a entender, dentro de uma informação confiável, qual é o seu papel, porque muitas vezes eu vejo muito julgamento pessoal. Eu acho que é um caos, ou se não o outro extremo. Não, eu não acho que é tão importante, chama todo mundo para vir trabalhar. Não. Para com isso, não é você que tem que achar. Quem tem que achar é um órgão de saúde que representa, né, a população, até porque numa situação como essa, onde não é só você, é o impacto que você causa para os outros, então acho que aí tem o papel fundamental. A partir daí é você entender que decisões você toma para a empresa. Muitas vezes é importante você ter mais cuidado na decisão, não precisa sair tomar decisão super rápido, conversa com as pessoas, faz benchmark com gente do seu setor ou empresas da sua região, o que eles estão fazendo para entender como você faz isso de uma forma coordenada. Até porque se você trabalha numa empresa dentro de um prédio onde existem várias empresas no mesmo prédio, se você não fizer isso de forma coordenada, também não vai funcionar. E a partir daí, depois, você começar a entender qual é o papel para que as atividades continuem acontecendo dentro da empresa, né? Porque no momento como esse as pessoas ficam perdidas e a gente não pode esquecer que, num primeiro momento, sim, a gente deve cuidar da saúde das pessoas, mas, em segundo lugar, quanto mais as empresas conseguirem a manter o seu ritmo, menor vai ser o estrago de demissões que eventualmente podem acontecer se vier realmente o impacto na economia. Então, tem um papel aqui de todo trabalhador, né, de quem está trabalhando, de mostrar que existe uma adaptação, até porque essa adaptação ela não é só econômica, ela tem também uma questão de evolução como sociedade. Poxa, será que com tanto recurso tecnológico, até quando a gente vai precisar olhar para a cara do outro, pegar ônibus para ficar 1, 2 horas em grandes cidades? Então, mostrar que a gente pode trabalhar remotamente. E aí, só para esquentar essa discussão, colocar algumas situações que o líder é muito importante também, Thiago, e aí eu vou passar a bola para você, lembrar que, assim, quais são as etapas que as pessoas vão passar ao longo das próximas semanas, né? Acho que o primeiro é o seguinte, como tudo é novo, acho que no início tem muito ainda as pessoas estão super motivadas, pô, legal, agora trabalhar de casa, como vai ser? Então, acho que essa vibe positiva é muito legal de você manter. Mas daqui a pouco, a gente não pode esquecer, assim, as pessoas vão ficar cada vez mais preocupadas, né, com as pessoas que vão ter a notícia que estão realmente contaminadas ou que estão esperando o resultado. Então, a preocupação com familiares, com amigos, com os próximos. Então, isso vai começar a mexer a cabeça das pessoas, com a cabeça das pessoas. Segundo aspecto, daqui a pouco você vai ter gente ficando meio doido de ficar em casa, cara. Pô, o ser humano que não está acostumado a ficar o dia em casa, assim, pô, sem se relacionar com as pessoas, para quem tem filho em casa é um desafio ainda maior, então tem uma questão que isso vai mexer com as pessoas. Depois, o terceiro, a preocupação das pessoas começarem a ficar preocupadas em perder o emprego. Pô, será que vai ter emprego para mim? E o quarto, isso gerar um pessimismo generalizado. Então, acho que é importante muito para o líder, assim, trazer as pessoas, colocar a bola no chão. Olha, o que está na nossa mão é exatamente esse aspecto, né? Separar, né? O que são coisas importantes? O que você tem poder sobre elas? Aí tem a intersecção de onde deveria estar o seu foco. E a partir daí conseguir definir, né, o que cada pessoa tem que fazer, como que você vai controlar a execução, até para que você possa mostrar
confiança, né, nas pessoas. Então, acho que isso talvez aí para sintetizar, e aí a gente vamos batendo bola aí. Uma baita de uma aula prática sobre o trabalho, porque, na verdade, esse momento, como é um momento novo, né, é para todos, inclusive as regras antigas, né, provavelmente, enfim, os procedimentos antigos não funcionam da mesma maneira para situações novas, né? Então, isso, realmente, muita gente fica perdida. Então, você acredita, então assim, uma atividade prática, como você disse, nesse momento, óbvio, acho que eles, como papel de líder, é dentro do caos, né? Poder tranquilizar os liderados, né? Eu sempre falo, se o líder está chorando, é uma cascata, né? É uma cadeia toda que vai chorar, esse desespero. Isso que você comentou acaba sendo exponenciado, né? Quer dizer, o desespero, o medo de perder emprego, né? Como vai se recuperar depois, mesmo que acabe, como vai ser a recuperação disso depois. Então, você orienta fazer como se fosse dentro do possível, fazer uma régua de atividade, pelo menos pelos próximos dias ou semanas, inclusive para tranquilizar essas pessoas? Se eu pudesse colocar a ordem que eu sugiro os líderes conduzirem essas reuniões, e talvez num primeiro momento começa com reunião diária mesmo, né? Nem que seja uma reunião rápida, mas para mostrar essa proximidade, pelo menos a minha indicação, eu começaria perguntando primeiro, poxa, está todo mundo bem de saúde? Tem algum caso? Porque possivelmente o seu RH vai pedir para relatar, você estava em contato com outras pessoas, então tem, acho que, primeiro cuidado com a saúde das pessoas. Segundo, está todo mundo com infraestrutura para trabalhar? Tem alguém que precisa de ajuda? Porque, mais uma vez, as empresas não estavam preparadas para colocar todo mundo em casa. E aí depois você vai falar de trabalho, né? Porque, pô, você começar a falar de trabalho antes de falar de as pessoas estão bem, tem estrutura para trabalhar, me parece que você está invertendo as ordens. A partir daí, o líder que se preparou identificando qual é o trabalho que deve ser feito, e aí com isso você pega o que é prioritário para a empresa, mais o que dá para ser feito remotamente. Terceiro, como é que você divide e organiza o trabalho das pessoas, seta o que cada um tem que fazer ao longo do dia, e no dia seguinte você acompanha se foi executado da forma como foi estabelecido, deixando sempre a porta aberta onde as pessoas precisam de suporte, né? E é importante colocar esse acompanhamento próximo, porque como as pessoas, a maior parte delas não está acostumada a trabalhar de casa, vai pintar também uma insegurança. Será que eu estou fazendo a minha parte? Será que o meu gestor está confortável com o que eu estou fazendo? Então, você mostrar que você combinou, aí depois você viu o que a pessoa fez, suportou onde precisou, dá uma segurança para a pessoa poder continuar trabalhando e fazendo o seu melhor. E, por outro lado, né, para os profissionais, na hora que pinta aquela insegurança, né, poxa, será que eu vou ter emprego? Porque isso é natural, todo mundo fica preocupado, né? A incerteza é pior do que uma situação ruim, porque você nunca sabe aonde está o fundo do poço. Então, minha recomendação sempre faça o seu melhor, porque a maior parte das empresas, ninguém está pensando em fechar a empresa. Então, se porventura vier uma situação extrema que tiver que reduzir, o que você precisa é justamente dos melhores para passar por um momento difícil, quem entrega resultado no momento difícil para voltar depois para um outro patamar. Então, é aquele velho trocadilho, né? Não se preocupe, se ocupe, né? Então, esse é o grande ponto. Então, o fato também do liderado, né? Reportar também para a liderança o trabalho, inclusive, acho que, né, para entender, porque é novo. Eu vi um dado bem interessante, uma pesquisa, não me lembro qual mas é de uma instituição americana, sobre isso, sobre os benefícios, mas também os desafios do home office, né, do trabalho à distância, que é uma perda de engajamento, né? O desafio você estar num ambiente novo. Nesse caso especificamente, que provavelmente quem tem qualquer familiar, ele tem o conjunto, né, da família, tá junto, né, querendo no nosso caso, né, Bassag, no seu aí, tá com filho, né, esposa, tá? Então, quer dizer, essas outras pessoas, né, próximas a você também, que tiram um pouco do trabalho do foco. Então, é interessante manter uma constância também de reuniões, né, Bassag, aí mediante, obviamente, as atividades. E não só de reuniões, concordo 100%, Thiago, com você, mas tem uma questão também de como é que você se torna criativo para manter a relação entre as pessoas, né? Na Page eu estava fazendo uma reunião com um time hoje e a gente combinou de marcar um happy hour virtual, porque vai estar todo mundo de saco cheio de ficar em casa, cara,
pô, cada um pega a sua bebida aí, vamos ficar todo mundo conectado aqui, falando, jogando conversa fora também. Então, acho que é nessa hora de você ser criativo e tentar buscar trazer um ambiente mais leve, né? Para você extrair o melhor que a situação pode dar. Inclusive, muitos personal trainers estão fazendo isso, né? Fazendo exercícios adaptados, funcional para dentro de casa, fazendo essas atividades online, usando exercícios com a família, porque né, quase todos estão com a família juntos. Então, realmente, usando a criatividade, isso acontece bastante. A gente aqui está fazendo isso, a gente faz 2 reuniões do grupo, né? Home office, mas faz do grupo. Então, a gente faz uma de manhã, repassando as atividades básicas, e a outra no meio da tarde, para alinhar a parte da tarde, né? Porque o que a gente vê muito isso é que se você deixa esse tempo todo, além de perder a questão do foco, é isso, perde a questão da interatividade com o grupo, né? E isso é bastante importante. Ô, Bassagra, eu vou abrir aqui para perguntas que eu tenho certeza que tirei um pouco os comentários, mas eu queria comentar, fazer uma pergunta com vocês. Então pode colocar algumas perguntas, vou selecionar algumas para a gente fazer, vou até pegar aqui uma caneta. Eu vim aqui para o escritório, tô sozinho aqui, porque em casa o Theo também é ligado no 720, né? Então vim para cá, ficar aqui um pouquinho, mas daqui a pouco estou voltando. Sobre uma questão muito, muito delicada, que muita gente já está fazendo, mas tem muita gente que não está fazendo, mas a gente está pensando, que é em relação ao processo de demissão, né? Buscar isso, eu conversei com alguns que fizeram mais ou menos por desespero, não estou vendo saída, acho que isso aqui vai durar, e já mandou embora agora. Outros estrategicamente, mantendo a equipe base, enfim, para poder dar suporte, né, para não ter que todo mundo ir para o fundo do barco junto. Eu queria falar para você o que você está vendo aí, se você já discutiu isso, você deve ter discutido isso com clientes, enfim, em geral. Como você está vendo essa questão dessa preocupação com a demissão? Vamos tentar colocar essa questão em caixas diferentes. Eu converso naturalmente até pela minha posição com muitas empresas e o que eu vejo? Eu acho que existem empresas que já precisavam fazer um ajuste na quantidade de pessoas e agora tem a desculpa perfeita. Então, acho que isso é um grupo completamente diferente. Existem empresas que estão tomando decisão pela emoção, pelo desespero, e isso é muito arriscado, pode dar muito errado. E o terceiro aspecto, que aí é onde eu entendo que tem que ser a decisão, é a decisão estratégica com base em falar assim, você tem que ver alguns componentes para fazer análise. Primeiro, qual é o tamanho do mercado que ele era, para onde ele vai no curto prazo e qual a expectativa de melhora. Depois, a partir daí, as que você tem, quanto tempo demorou para você formar elas, né? Porque às vezes as pessoas erram achando, não, eu demito agora, eu só reduzo o custo e daqui a pouco eu contrato e todo mundo volta a trabalhar, como se fosse super fácil você encaixar as pessoas depois no barco. Depois do outro aspecto, Exatamente. Depois o outro aspecto tem a questão de custo também, né? Poxa, de demitir pessoas, quanto custa demitir essas pessoas? Me parece que estão estudando aí algumas situações para fazer um incentivo com empresas que eventualmente não demitam, então não sei eventualmente o que vai vir do governo, e a gente, como empresário executivo, não está acostumado a esperar muito do governo, né? Mas eventualmente pode vir alguma situação que possa trazer aí algum impacto positivo também. Mas eu acho que o grande ponto é colocar a bola no chão. Eu acho que nesse momento tem muita gente tomando decisão pela emoção e historicamente não costuma ir. E, Thiago, estão dando uma mensagem aqui que a tua conexão está ruim. Eu estou vendo aqui a imagem carregar devagar e o áudio até que está ok. Não, eu acho que esse é o grande ponto. Então, a partir daí, você não tomar decisões emocionais e você buscar os fatores realmente, né, que trazem uma análise com fatos e dados para que você tenha certeza que o time está bem direcionado e, principalmente, qual é o preço de você também não ter um time preparado na hora que o mercado volta, né? Isso está diretamente ligado depois a uma eventual perda de market share. Então, tem aí toda uma análise mais estratégica. Porque assim, o que acontece bastante, né, Bassago, com relação a essa questão da demissão, é que alguns não têm, inclusive,
dinheiro para mandar embora, né? Uhum. Exatamente. Tem uma questão financeira aí, quanto custa para mandar embora também. Mas eu acho que isso ainda é algo que a gente ainda vai ver muitas cenas no próximo capítulo aí para avaliar tamanho de impacto, o que eventualmente pode vir de algum incentivo para manter essas pessoas empregadas do ponto de vista de bancos, governos, e a partir daí só ter uma clareza em comunicar as pessoas, né? Porque as pessoas, eu costumo dizer que a liderança ela nunca desaparece. Se você deixar um espaço, nem que seja rádio peão atuar como líder, alguém vai atuar como líder. E aí é onde muitas vezes a falta da liderança é um espaço perfeito para crescer histórias muito piores do que a realidade. Essa gestão da verdade, né, o Basaglia, é muito, muito importante, uma coisa que já vem sendo disseminada bastante, inclusive o Falcone fala muito sobre isso, né, que provavelmente uma das coisas que mais traz resultado. O Rancharan é outro, né, que é uma referência que diz muito sobre isso, né? Se não houver essa gestão da verdade, nenhum processo da empresa, seja o mercado aquecido, com crise ou não, ela tem uma tendência a não dar certo, né? E comunicar, né? Comunicar, ter a coragem de comunicar. Isso o presidente da Cielo tem um vídeo muito bacana na internet dele, justamente falando isso, que uma das coisas do líder mais forte de um líder é ter a coragem de comunicar, mesmo que a notícia não seja muito boa, né? E essa é uma relação à questão financeira, é uma questão de número, né? Ter ou não ter o valor, né? Tomar essas decisões. Inclusive, o governo, enfim, cada dia está tentando trazer à tona aí, né? Alguma facilidade. Alguns bancos já facilitaram a questão de juros, né? Pessoas que têm dívidas, estender isso por 60, 90 dias, a taxa de juros caindo, né? Pro ajuda também. Então, em relação a isso, é bastante desafiador para a questão de investimento. Uma das coisas que eu falei bastante, muita gente vai aprender também a importância de fazer a questão do caixa, né? Porque muita gente teve oportunidade, Basaglia. Eu vejo muitas empresas que estão no segmento já há bastante tempo, têm um bom faturamento e o pessoal entra em contato comigo passando desafio financeiro, né? Porque não fez a tarefa de casa, né? Investimentos, deixar uma fatia guardada para isso, para a questão de demissões, né? Claro que ninguém imaginou desse tamanho, mas provisionar valores para demissão, isso qualquer contador, a base, né? vai falar isso, provisione uma fatia para demissões, né? E realmente isso acaba não acontecendo. E hoje muita gente passando esse desafio. Então, a pergunta aqui do Carlos Costa, falando sobre qual a visão do mercado de trabalho para o segundo semestre. Vou colocar aqui um complemento meu, Basaglia, imaginando que exista aí uma solução dentro do tempo que as pessoas estão comentando, a maioria. Vou pegar a maior fatia dentro da informação, que é aí para junho e julho, isso normalizar. O que você vê, o que você está lendo aí, enfim, comentários de empresas sobre o segundo semestre? Assim, o que eu posso te dizer nesse exato momento é que quem responder isso ou é um louco ou é um desavisado, porque, assim, indo direto ao ponto, é incerteza, gente. Acho que o grande ponto toma cuidado para não ficar procurando opiniões aonde existe incerteza, porque não tem fatos e dados, né? Então, eu adorei ontem a live que o Álvaro do Além da Facu fez com o Thiago Reis, e aí alguém perguntou, pô, e a Bolsa, vai subir ou descer? E aí o Thiago, daquele jeito dele, ele falou assim, cara, essa é uma das piores perguntas que alguém pode fazer nesse momento, cara. Como é que alguém vai saber isso? Então, acho que o grande ponto é o que tem de impacto. Eu acho que a pergunta certa seria o que a minha empresa pode fazer para ter resultados melhores ou menos ruins, dado o cenário atual. Então, assim, pô, o mercado está ruim? Tá, mas se a gente for olhar o mercado de trabalho, se as pessoas continuam trabalhando em casa, automaticamente você vai ter uma maior demanda de profissionais de TI que cuidam de ambientes remotos, que cuidam de conectividade. Então, naturalmente, você tem uma demanda maior. As pessoas vão ter que comprar mais pela internet, então comércio eletrônico tende a ter um impacto mais positivo. Então, o olhar, talvez, que eu recomendo para as pessoas dado o que está acontecendo, como é que a sociedade se
configura e como isso impacta para o mercado de trabalho que responde a demandas da sociedade, né? Porque eu costumo dizer que o ambiente de trabalho, ele é um ambiente vivo que reflete as transformações da sociedade. Então, as pessoas mais tempo em casa, isso reflete o quê do ponto de vista de trabalho, das coisas que não podem parar, né? Então, por exemplo, a demanda por profissionais na área da saúde cresceu absurdamente, assim, a quantidade que a gente vem recebendo de clientes nessa área também cresceu. Então, tecnologia, saúde, comércio eletrônico e enfim, dá para a gente ficar falando só disso, mas assim, o que tem de impacto na tua empresa que você pode tentar buscar a melhor solução dentro desse cenário? O Bassagra, outra coisa também que o pessoal está perguntando bastante em relação às atividades, conjunto empresa, líder liderado, é com relação à questão de metas ou aos processos, enfim, que foi definido, ou que foram definidos, né? Antes de começar isso. Refaz isso agora, mantém as atividades dentro, obviamente, do possível. É claro que tem muita atividade, por exemplo, que é externa, de grupo, que está, ou em alguns lugares, proibido, quer dizer, não é nem opcional. Em outros, o bom senso, né, orienta para que não haja um conjunto de pessoas no mesmo local. Então, assim, em relação a isso, aos processos e essas metas, o que fazer nesse momento? Deixa do jeito que está, espera passar para tocar no assunto, enfim, o que você orienta com relação a isso? Eu acho que quando você está num momento de crise, você precisa fazer uma gestão muito boa do curto prazo. Então, não dá para ficar planejando, qual que é a visão de 5 anos nesse momento? Planeja muitas vezes o mês, a semana e o que você tira de melhor dessa semana por 2 aspectos. Primeiro que o cenário ele pode mudar de dia para dia, então o planejamento de curto prazo ele te dá maior possibilidade de ir ajustando. E outra, porque certamente você vai ter lição aprendida. Seja porque você planejou, mirou errado, as pessoas ainda não sabiam fazer. Então, essa correção, talvez o que o espírito de startup fala tanto, né, de arriscar, testar, errar, corrigir rápido, nunca chegou tão rápido agora para todas as empresas, né? Então, acho que está diretamente ligado a isso. O pivotar, né, que é o termo deles, né, que é fazer esse teste e recua para ver o que funciona, né? Talvez assim, a grande recomendação, principalmente para quem trabalha em empresa grande, é não se esconder atrás de processo e burocracia. Porque assim, a coisa agora mais fácil é falar, não, porque o processo, a burocracia, isso, aquilo, assim, cara, vamos lá. Se coloca no lugar, cara, do seu cliente e no lugar do acionista. O acionista quer resultado, o cliente quer algum tipo de atendimento. Cara, como é que você dá o seu melhor? Isso é o seu papel, né? Então, busca fazer esse melhor, porque é aí onde você vai garantir que você está extraindo realmente o que você pode daquela situação. Então, acho que o ideal seria, realmente, acho que mais do que uma meta em termos de números, né? Todo mundo sabe que nem aqui também, né? Nós vamos pagar contas todos, mas acho que seria um trabalho de processo e meta mais relacionado às atividades, Bassagra. Exatamente. Ele relacionado a atividades e mapeamento de cenário, né? Acho que é as duas coisas. O que você pode executar e o que você vai monitorando de informação que ele ajusta o seu plano. Então, acho que as duas coisas, elas precisam ser coordenadas. E aí, claro, não é a minha especialidade, então eu não vou me meter a dar mais detalhes, mas todo momento de crise demanda uma gestão de caixa muito forte, né? Então, avaliar qual é a tua situação, o que você tem de recebível, quais são os impactos aí que efetivamente você precisa gerenciar. Porque que você diz, quem conseguiu, obviamente, fazer um caixa, assim como em qualquer situação, né, Bassagra? Não só nessa crise, mas em qualquer uma, em todo processo de crise, existe, sem ser piegas, mas existe realmente, isso é número, né? Não é opinião, existe a fatia das oportunidades, né? Então, obviamente, quem tem caixa hoje consegue fazer um trabalho de aproveitamento de oportunidade. Não, às vezes, só da parte de investimentos. Só você pegar a bolsa, né? Algo que a gente discute bastante entre a gente, né, o Bassagra, em relação à bolsa, ao que você fez. Você vê as oportunidades, quando você olha para os números, é só você olhar que grande parte do que está na bolsa hoje não faz sentido os valores que elas estão abaixo, né? Inclusive abaixo do mínimo de valor delas, né? Não estou nem falando sobre valorização. No mercado também
em geral, é uma oportunidade grande. Empresas que conseguem ainda pensar um pouco, né? Quando eu falo isso, pensar um pouco, é que tem um pouco de caixa para se manter ainda dentro do período. Eu acho que colocar a equipe também para discutir isso, não só comunicar, mas colocar a equipe para discutir situações, também é uma boa ferramenta, Vassalho? O que eu vejo que faz toda a diferença, então, que tem a ver, sem dúvida nenhuma, com o que a gente comentou, clareza de informações, você discutir, talvez é só tomar cuidado de colocar as pessoas certas no lugar certo, na discussão certa, né? Porque também nessa hora todo mundo quer opinar, todo mundo quer ali na emoção, até muitas vezes muito bem intencionado, mas a gente tem que tomar cuidado aí só para ter as discussões certas, que as pessoas certas tomem as devidas decisões e depois você comunica para todo mundo. Inclusive, óbvio, né, que você precisa ter um grau de maturidade, mas repensar alguns processos com a própria equipe, né? Eu acho que porque isso, além de você melhorar a própria empresa, você ajuda a essa integração, né? Eu vejo que a gente está fazendo justamente isso aqui. A gente está com várias ideias aqui em projeto e a gente coloca para o grupo, e o grupo, no final do dia, traz algumas ideias sobre aquilo. Isso está ajudando bastante a integrar as pessoas. O grande desespero, pelo que eu vejo nas perguntas aqui, Bassaga, ainda continua sendo, obviamente, a falta do caixa, efetivamente, para se manter isso, né? Agora, o importante também, acho que você comentou isso no início, é definir, até para não misturar todas as ideias, o que é possível eu modificar e o que não é, né? Exatamente. E também tem um ponto do líder, né? A gente estava falando muito do papel do líder. Eu acho que nessa hora, mesmo quem tem experiência, bate uma insegurança, bate uma preocupação. Então, acho que tem um papel do líder de, sim, mostrar o caminho, mas mostrar um lado humano de vulnerabilidade, de mostrar preocupação, de mostrar que ele também está ali, porque muitas vezes eu vejo que é um erro grande do líder achar que ele é o super-homem, que tem que ter todas as respostas. E aí, normalmente, é onde ele perde a credibilidade. Porque, voltando no ponto, né, no momento de tanta incerteza, se você tiver um líder com 100% de certeza, ou ele é um louco, né, ou ele está querendo mostrar uma coisa que não é real. Então, acho que a vulnerabilidade, você lidar ela da forma certa, né? E mais uma vez, vulnerabilidade não é mostrar desespero para baixo, mas é mostrar aonde estão as incertezas que eventualmente o time pode contribuir, e aí sim você constrói e cresce como time. Sensacional, sensacional. Bassaga, tem alguma coisa que você está vendo em alguns parceiros que está sendo mais comum as atividades? O que eu estou vendo bastante em relação a empresas é que as empresas estão buscando, por incrível que pareça, algo que é uma das coisas mais antigas relacionadas na nossa área de venda, que é pós-venda, né? Mas, devido a tempo ou a situação de emergência, é impressionante como as empresas agora estão fazendo um trabalho, né, de contato com o cliente, né? Entrar em contato com eles, não só para vender, mas para manutenção, para... esse cenário, tentando tirar alguma coisa de positivo, e existe várias coisas de positivo desse cenário, e uma delas é isso, né? A entender esse relacionamento, o fortalecimento de relacionamento, não só com o cliente. Você vê empresas, por exemplo, se conectando, concorrentes se conectando, um ligando para o outro para entender do mercado, né? Então, como eu disse, a gente eu, igual você, sou um otimista aí por natureza, e eu acho que isso faz um bem tão grande para a alma, né? Nem que seja por motivo de sobrevivência, né? Nem às vezes de valores, mas de sobrevivência. Mas é impressionante como, nesse cenário, as empresas estão buscando, inclusive concorrentes, se unir, enfim, trocar ideias, algo que algumas empresas já fazem isso há alguns anos, mas hoje está tendo muito forte isso, né? Acho que dos pontos que você comentou, Thiago, e aí, porra, você é o especialista, tô aqui nesse aspecto, eu tô aqui 100% para aprender contigo aí sobre vendas, pós-venda e atendimento, mas o que eu percebo é que a maior parte das empresas, ela falha, que elas estão tão focadas no resultado que elas esquecem de focar no que dá resultado. E não é jogo de palavra, cara, são coisas aí distintas, né? Estão tão focadas no resultado que esquece de focar no que dá resultado, né? E aí focar no que dá resultado, que é atender bem o cliente, né? A gente está numa era onde o termo agora da moda é Customer Centricity, que o dono da mercearia do interior já fazia há 50 anos atrás,
quer ter a E o pessoal vai caderneta, colocando conhecer nome o em inglês, cliente. tá? Agora tem um nome bonito que é para vender consultoria, mas esse Customer Centricity, a gente está entrando na era das avaliações, né? Então a provocação que eu sempre faço com os meus clientes é, se você não pudesse ter mais área comercial nenhuma, 100% da decisão de compra fosse através das estrelas que os seus clientes te deixassem, de 1 a 5 estrelas, ranking do Uber, do TripAdvisor, do Airbnb, fosse igualzinho para o teu setor, o que você mudaria na tua operação? Imagina que você não pode ter mais área de vendas. Agora é só com base na reputação e na percepção dos seus clientes, né? O que você mudaria? E isso está diretamente ligado com o que a gente está falando aqui de pós-venda, né? Está diretamente ligado na percepção que você deixa. E o que você falou sobre concorrentes conversando, né? No final do dia, acho que a grande lição é o seguinte, né? Se os seus clientes morrerem ou se o seu mercado diminuir consideravelmente, todo mundo vai sofrer. Então, cara, ninguém quer matar o seu cliente, né? É igual assim, não, puta, eu preciso cobrar do meu cliente. Tá, mas se você cobrar a ponto dele morrer e falir, você não vai ter mais ele para comprar. Chega uma hora, né, que você tem que ter ali uma parceria para que o mercado continue girando, né? Se você tem um cliente que deve para você 5% da dívida que você tem para receber, do recebível que você tem poder sobre ele. Se tudo que você tem para receber, 90% é de um cliente só, ele tem poder sobre você, né? Então, inverte também a relação de poder dependendo do prisma que você olha. Mas aí a gente entra em teorias mais da área de estratégia aí, mas acho que são pontos aí de alguns insights interessantes. Você, em poucas palavras, fez um doutorado de venda, né? É exatamente isso. É a base do atendimento. O Bassagra, quando a gente faz os workshops com donos de empresa, e a gente desenha ali as etapas então, que existe da empresa. Então, planejamento, abordagem, a gente faz as etapas até o final, que seria o pós-venda, né? Seria o final do funil, o início ali da ampulheta, mas o final do funil. Você vê que quando a gente vai fazer um exercício sobre fatia de tempo e dinheiro, onde menos se investe é na parte de pós-venda. Tempo e dinheiro. Então, e isso, se você for pegar livros de 1930, 40, falando sobre negócios, já se falava, como você falou, o seu Antônio da mercearia fazia 50, 60 anos atrás, já se sabia disso, já se falava isso, né? Mesmo todo mundo sabendo que o custo de aquisição de clientes é muito mais alto do que da manutenção, que o maior fator de fidelização é a quantidade de produtos vendidos no mesmo cliente. Não é bom atendimento, não que não seja importante, mas não é a quantidade de mix no mesmo produto, no mesmo cliente. Então, quer dizer, tudo isso mesmo sabendo, em 2020, a gente tem que ficar repassando, no momento de crise, onde todo mundo está tomando choque, tem que ficar repassando a centralização do atendimento do cliente, né? Buscar outros canais. E essa sua pergunta foi sensacional, né? Se só dependesse do que os seus clientes pensam de você, como você sobreviveria? O problema é que as empresas, e principalmente os profissionais de venda, como ainda é visto de uma forma muito amadora, eles se garantem demais na questão de eu dou um jeito. Isso é muito clássico. É só você ver por que a maioria dos vendedores batem metas dia 29 e 30 do mês. Inclusive, nós estamos montando um curso com isso, com o Luiz Gaziri, que escreveu A Ciência da Felicidade e A Ciência das Vendas. É um cientista dessa área. Segunda-feira tem uma live imperdível com ele, né? Sobre a ciência da felicidade na quarentena. Então, muito interessante. E ele tem um estudo muito interessante sobre isso. E a gente vai tocar nesse assunto na segunda, cientificamente, comprovado cientificamente, por que os vendedores batem meta dia 30 do mês. Justamente por isso, por se garantirem na questão da habilidade, da rede de contatos. Só que o modelo de venda está mudando. E o Corona, esse momento que a gente está, ele só está antecipando o que iria acontecer daqui 5, 6 anos. Né? Que é justamente isso que a sua pergunta, o seu exercício, está anotado aqui no canto, é genial, vai ser usado daqui para frente, já estou pegando, aí depois eu pago os royalties a você, mas esse exercício é fantástico exatamente. Se as pessoas pudessem comprar somente pelo que os clientes pensam da sua empresa, como seria. Eu estou só aprofundando nisso, porque muita gente está escrevendo aqui embaixo justamente isso, Bassagra. Quer dizer, o que a gente está vendo é que grande parte do que salvaria umas empresas nessa situação de hoje são coisas que já se falam e deveria ser feito há bastante tempo, né?
E se eu pudesse recomendar como as pessoas olham assim, os seus indicadores, eu gosto de 3 indicadores, vamos colocar 3 grupos de indicadores. A experiência do cliente, o sucesso do cliente e aí indicadores mesmo, né? Pensando que experiência do cliente é todo ao longo do atendimento o que aconteceu. Depois, sucesso do cliente é o que se propôs a vender. Quando o cliente compra, resolveu o problema dele, ele ficou feliz? Por quê? Porque o que eu noto é que muitas vezes o cliente ele tentou comprar de você, ele não comprou, ou às vezes deu algum problema, mas se a experiência ao longo do processo foi boa, ele releva, né? E o terceiro ponto, quando a gente fala de indicadores, eu particularmente gosto de 3 indicadores. Ou o contrário também, né, Bassares? Se o contrário também no final é muito bom, o cara acaba, enfim, relevando, né, o processo. Né? Exatamente. E as pessoas tratam essas duas coisas em conjunto. Eu acho que você tem que tratar de forma separada para você poder identificar aonde estão as oportunidades para você melhorar o teu processo. E depois, na hora que você fala de indicadores, eu sempre falo, putz, você precisa de NPS, você precisa identificar como é que você está aqui, como é que você está de churn também, que aí está diretamente ligado com retenção. Grita, né? O churn grita o que está acontecendo, né? E depois o LTV, né, que é o Lifetime Value. A partir do momento que você coloca o teu cara para dentro da tua carteira de cliente, quanto você vai ganhar dinheiro com ele ao longo do tempo, né? Porque isso também dá alguns aspectos. Mas, enfim, não sou especialista nessa área, é mais minha experiência como diretor de uma empresa de prestação de serviços aqui, como é que a gente lida com os nossos clientes. Da maior do mundo, né? Então, quer dizer, ter uma bela experiência com isso, não à toa tá aí, né? O último indicador que o pessoal está perguntando aqui são os indicadores base, que muita gente não conhece, mesmo sendo da área. O NPS, que é o Net Promoter Score, provavelmente hoje uma das ferramentas de pós-venda mais utilizada no mundo, pela simplicidade, né, o Bassagra, e pela realidade que ela traz. Inclusive, o NPS tem várias ferramentas, modelos de como o NPS é utilizado, não só para pós-venda. Inclusive, tem um e-book muito bacana do pessoal da Track Sales com a Octadesk, mostrando como você pode utilizar o Octadesk, dependendo, obviamente, da jornada do produto, como você usa o NPS, Bassagra, na pré-venda, durante a própria venda e depois também no pós-venda. Muito interessante também. Então, o NPS, para quem não conhece, Net Promoter Score, é a ferramenta mais utilizada. Se você não conhece, já deve ter respondido, que é aquela pergunta de 0 a 10, qual a possibilidade de você nos indicar para um amigo, para um familiar? Quem já utilizou algumas ferramentas, principalmente, né, aplicativos, já deve ter respondido essa pergunta. Esse é o NPS. Quem quiser saber um pouco mais, a pergunta definitiva, que é o livro do qual surgiu o NPS. Você vai poder entender mais. Se você jogar no Google NPS, o que aparecer na primeira página ali é muito bom, de alta qualidade, pode procurar. Em geral, o terceiro indicador. O segundo indicador que o Bassagra passou aqui, que é o churn, né, que é a porcentagem de pessoas que deixam de comprar de você, que saem, né, que largam de você. E o terceiro aqui que ele falou é o LTV, né, que é um indicador para medir o tempo que o teu cliente fica contigo e aí tem uma relação com o custo que você teve, em que momento ele começa a dar lucro ou não. Então, são 3 indicadores que, principalmente para serviço, né, isso, o LTV funciona mais às vezes para recorrência, mas em geral esses são os 3 indicadores. NPS, tá? Desculpa, vou colocar aqui só. O pessoal está perguntando só. Net Promoter Score, NPS, tá? É aqui, ó. Tá? Bastante gente colocando para cá. Bassagra, mais uma vez, realmente sensacional. Inclusive, Bassagra, eu vou fazer algo aqui bem bacana, que muita gente está pedindo. Como a gente foi muito passo a passo legal, eu vou tomar liberdade de pedir para a minha equipe aqui fazer uma transcrição e fazer isso mais ou menos um mini e-bookzinho, assim, um infográfico das informações. Depois peço para te passar também, tá? Fantástico, muito bom mesmo. Muito boa bate-papo. Bassagra, terminar um pouquinho aqui antes da hora também, que eu vou só finalizar aqui do escritório. Cara, só posso te agradecer mais uma vez, bicho. Obrigado por tudo aí. Sensacional. Deu bastante dica. Eu anotei algumas aqui. O pessoal tá maluco aqui comentando. Espero daqui a pouco a gente tá sentado falando disso aqui, rindo, né? Puta, olha que loucura, a gente preocupado com isso. E até marcando mais happy hour para a gente fechar bar de novo. Cara, exatamente. Uma habilidade, aliás, uma habilidade
um soft skill que eu e o Bassaglia e as nossas respectivas esposas temos, que é de fechar bares. Poucas pessoas têm uma habilidade dessa de fechar bar a ponto das pessoas colocarem cadeiras uma em cima da outra, expulsar a gente. Espero que em breve a gente possa estar fazendo isso junto com outros parceiros também. Bassaglia, meu irmão, muito obrigado. E últimas recomendações e deixar aqui os seus contatos também. Eu acho que a última recomendação aqui, gente, se prepare. Eu li uma frase que eu adorei, que em momentos de crise, tudo que a gente se propõe a fazer antes parece exagero, mas depois que ela passa, parece que depois tudo que a gente fez não foi suficiente. Então, se for pecar, peca pelo excesso, na comunicação com o time, pegar na mão, orientar, dar caminho, planejar, desenhar o que precisa ser feito, porque a pior sensação é aquela de você olhar coisas que você poderia ter feito e não fez. E lembrar que são nesses momentos que você vê que quem faz a diferença são as pessoas do seu time, né? Então aproveita para valorizar as pessoas que estão contigo, mostrar confiança e, claro, sempre vai ter laranja podre. Laranja podre você manda embora o mais rápido possível para não infectar as outras, mas de maneira geral, assim, a maior parte das pessoas querem fazer. Falta orientação, falta treinamento, falta liderança correta. Então aproveita para extrair o melhor desse momento. Sem dúvida. E se você, por acaso, não tiver a opção de ficar em casa, meu amigo, aproveite esse momento. Põe aquela leitura que, naturalmente, você coloca vários obstáculos para não conseguir ler. Coloca aquilo aqui em dia. Veja onde essas dores aconteceram. Vai buscar informação. Tem muita gente boa fazendo isso que eu estou fazendo aqui com o Bassaglia. Fazendo lives, entregando conteúdos. Eu estou postando, hoje mesmo, Bassaglia, eu postei, se não me engano, 4... pessoas que têm conteúdos fantásticos, disponibilizando isso gratuitamente. A Anatex colocou agora 60 maneiras de você trabalhar, fazer dinheiro de casa, utilizando mídias digitais. O pessoal, o Chineachique, o Ricardo, né, diretamente, liberando 10 mil cursos, né, gratuitamente para fazer. O pessoal da Com School, uma escola sensacional de digital, liberando 4 cursos muito, muito práticos gratuitamente. Muita gente fazendo isso. O Ricardo Chineachique, tá? Que é, obviamente, do grupo do Chineachique, fazendo isso. Então, muita gente fazendo. Vai procurar, invista esse tempo para cá. Eu sei que às vezes a cabeça está em outro lugar, mas aproveite esse momento. Isso vai passar. Isso vai passar. A gente já está vendo algumas ótimas notícias, alguns indicadores, outros lugares onde começaram baixando os seus números. Isso vai passar. E no momento de passar, é muito importante que a gente tenha aproveitado esses momentos aqui. Não é motivacional, não. Só estou falando que vai passar, isso vai acontecer mesmo, tá bom? Quem não segue ainda, eu coloquei aqui, Henrique Bassaglia. Não, e o ponto que acho que só que você colocou de conteúdo, acho que é muito legal a quantidade de gente abrindo plataformas sem custo nenhum para as pessoas fazerem curso, para ler. Mas um ponto que eu sempre gosto de provocar, as faculdades odeiam que eu falo isso, e eu falo mesmo porque é o que eu acredito. Hoje, gente, essa história de não tenho dinheiro para estudar, do ponto de vista de conhecimento, você consegue ter acesso. Quer ver? Ó, faz o seguinte exercício. Entra lá na faculdade de Harvard, de Yale, de Wharton, a London Business School, INSEAD. Faz o seguinte, pega o programa do curso, pega o nome da matéria, o nome do professor, joga no Google ou no YouTube. 80% do conteúdo você vai ter de graça, já está lá. Puta que pariu, animal de... É lógico que você não vai ter a troca, né, com as pessoas ali em sala, mas assim, do ponto de vista de conteúdo, você tem acesso, cara. Então, assim, aproveita realmente para buscar o conteúdo, porque é isso que vai fazer a diferença. O mercado volta e aí o mercado seleciona as pessoas que vão estar melhor preparadas. Inclusive, eu falei, tem maneiras diversas. Você vê, hoje, jornalista está com um monte de oportunidade. A gente está mesmo fazendo aqui, hoje de manhã a gente já decidiu, a gente vai pegar 2 jornalistas de freelance agora, para fazer transcrição, buscar outros, que a gente fez outros vídeos, tem vários vídeos para ajudar na transcrição, que a gente quer apresentar o máximo de conteúdo nesse tempo, então a gente não quer perder tempo. Tem um monte de gente, então se você trabalha, né, se você quer trabalhar, se você é jornalista, gosta disso, meu amigo, é simples, ó, prospecta. Busca um monte de gente fazendo live, grava essas lives aqui, pega conteúdo do YouTube e fala, posso transcrever para você utilizar, disparar para os seus parceiros. Sem dúvida, eu tive que pensar isso sozinho, mas tem um monte de gente igual eu aqui que também vai fazer isso. Tem um monte de oportunidade, tá bom? Tem um monte de gente me perguntando dos cursos, ô Bassaglia. Vai lá, por favor, nos meus stories, tá? Lá no stories está lá hoje as indicações, os cursos, o acesso, para você arrastar para cima, clicar direto. Fica mais fácil, porque, se não me engano, fiz 4 ou 5 indicações e todo dia eu estou repassando isso daqui, tá bom?
Basaglia, obrigado mais uma vez. Vamos finalizar, você deve ter um monte de pedido também aí. Cuida do seu bebê lindo aí. E daqui a pouco a gente vai estar junto. Conte sempre comigo. Gratidão, irmão. Combinado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Cara, tamo junto. Vambora. Valeu. Um abraço, gente. Obrigado a vocês aí que tiveram 1 hora com a gente do seu almoço, disponibilizando, marcando outras pessoas, escutando aqui. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Amanhã eu vou fazer às 11h30, tá? Todo dia. Hoje foi 12h30 por causa do tempo do Basaglia, mas todos os outros dias, 11h30 da manhã. Amanhã eu vou estar com o Rafael Kiso, dono da MLabs. O moleque é um gênio na parte digital, baseado tudo em pesquisa e informação, como utilizar o marketing digital para as vendas daqui para frente, como as vendas vão ficar e como a gente utilizar. A gente vai trazer dados e as melhores práticas para utilizar o marketing digital para você poder vender, escalar, aumentar a sua autoridade, como que vai ser o futuro das vendas daqui para frente. Combinado? Amanhã às 11h30. Gente, um abraço, sucesso e vamos vender.